desenvolvimento dos últimos dias, Luís Filipe Menezes apresentou candidatura à Câmara do Porto com uma proposta que dominou logo o debate, a de fundir as cidades do Porto e de Gaia. É por Menezes que começamos e a primeira nota deste termómetro é, para Luís Filipe Menezes, nota 12. Um 12 que resulta de votações dispares do João Marcelino, da Graça Franco e do Pedro Santos Guerreiro, comentadores do Termómetro Político. Boa noite a todos. É um xadrez político curioso este que se joga no Porto, Pedro, desde logo com a figura de Rui Rio a pairar, mas sem intervir nesta luta diretamente, claro. Sim, Luís Filipe Menezes é um bocadinho simétrico de Rui Rio, e isso não deixa de ser curioso. Eu quase tudo que penso ao contrário do que a Graça pensa. Portanto, é fácil de explicar. Eu dei esta nota. 15. Acho que foi um arranque fulgurante da campanha, não apenas no sentido daquilo que nós costumamos dizer como saber comunicar, porque teve a sala cheia, teve ampla cobertura, mas não é por isso. É precisamente porque não há boa comunicação sem programa político. E aquilo que Menezes fez na apresentação da sua candidatura foi a explanação de um projeto político. E é um projeto político que vai muito além da fusão, da proposta de fusão de cidades, eu já falo disso. Essa proposta nem é nova em Menezes, mas é um grande projeto político. Mas o seu discurso vai muito além disso. Ele faz um discurso para 12 anos. Ele faz um discurso para 3 mandatos. E explica todo o seu projeto político. Eu julgo que ele nunca diz a palavra se. Em relação à ideia da fusão das cidades, o que eu mais gosto na proposta é ela ser feita endogenamente. Ou seja, o poder local a assumir, e antes de ser votado, a assumir uma proposta de fusão, em vez de ser liderado ou mesmo lidado pelo Poder Central numa ordem de fusão. Não, é o poder local que assume essa. E essa fusão faz sentido, a teu ver? Eu acho que a fusão de municípios faz sentido em quase todas as circunstâncias. Porque há uma gestão mais integrada de espaço, há uma gestão das empresas municipais, dos serviços, dos fornecedores mais integrada, e isso permite a criação de espaços mais competitivos e de gestão mais barata, acabando com clientelas que hoje se dividem por todos os municípios. A concentração desses fornecedores tem o potencial... Pedro, só para ouvir o João também, clientelas, disseste uma palavra que é que mexe com o início da questão que a Graça invoca e que é muito também a questão jurídica, não é? A ideia de que se limitem os mandatos para que as clientelas não se eternizem. Claro, mas eu honestamente, eu concordo com a limitação de mandatos. O que eu não acho é que seja ilegítimo na violação do espírito da lei atravessar o Rio Douro e ser votado do outro lado por uma simples razão. Os eleitores são outros. Os municípios são outros, os eleitores são outros e eles não estão a ser enganados. Se fosse uma forma subreptícia de voto de estar em Gaia, mas não é. Agora, é curioso também ver, e a grande crítica sobre Menezes é de facto a questão da dívida. Ele já começou a preparar, o que também mostra a inteligência, a resposta. Couto Santos veio logo falar da dívida, fazendo o cálculo da dívida por município, explicando que o aumento, nesse caso, a relação é muito diferente. E porquê? Porque de facto o que houve nos últimos anos, é preciso não esquecer que Menezes está em Gaia desde 97. O que aconteceu entre Gaia e o Porto foi se quisermos, uma guerra competitiva, no bom sentido da palavra, de duas urbes. E essa competição traduziu-se em deslocação, em transferência de municípios de um lado para o outro. E isso fez com que as receitas também por município, as receitas de Gaia também aumentassem, porque teve mais gente a viver em Gaia. Portanto, houve mais pessoas que quiseram viver em Gaia e que estavam no Porto por várias razões que têm a ver com essa competitividade. Só para terminar. A proposta de fusão tem uma coisa curiosa, que é, não se sabe se Marco António aparentemente não vai ser candidato em Gaia, e se for verdade que não vai ser, o PSD Porto está sem candidato para Gaia, mas esta organização mostra, e a forma fulgurante como a campanha de Menezes arrancou, mostra uma grande diferença do PSD Porto em relação ao PSD Nacional, e já agora do PSD Porto em relação ao PS Porto, que parece que tem vergonha do seu candidato. Manuel Pizarro não merece a falta de apoio que, na minha opinião, está a ter por parte do PS. E podendo até aproveitar a circunstância de, à direita, haver alguma divisão. Vai ser uma grande eleição. O teu 12 é uma parte de cada um destes argumentários que nós ouvimos? Porventura é a síntese, não é? Eu, em relação à lei, que foi o argumento da Graça Franco, quer dizer que a lei, na minha opinião, foi bem interpretada, ou seja, ela pode ter sido mal redigida, quer dizer, quem fez a lei em devido tempo poderia ter tido no seu pensamento a intenção de votar que um determinado autarca, chegando ao máximo dos seus mandatos de uma determinada autarquia, não se pudesse candidatar a mais nenhuma outra no país. Não é isso que lá está escrito e, portanto, a minha interpretação é que há pouco tempo o Tribunal Constitucional decidiu, enfim, quem sou eu para dizer isso, mas decidiu bem, e portanto eu acho que Luís Filipe Menezes é um bom candidato para a cidade do Porto. É um bom candidato tanto quanto a cidade do Porto hoje não é a cidade que Rui Rio herdou
de Fernando Gomes e de Nuno Cardoso, que foram pessoas que endividaram muito a cidade do Porto, e Rui Rio foi um ótimo, não digo isto, enfim, é apenas para caricaturar, mas foi um ótimo contabilista para a cidade do Porto, recuperou as finanças. Aquele espaço precisa hoje de um investimento. Eu acho que Luís Filipe Menezes é o homem perfeito. Mas isso não é o grande risco eleitoral de Menezes olharem para ele como o homem que vai gastar o dinheiro que Rio juntou? Vamos lá ver, talvez vá, não nos vamos antecipar a isso, mas também nós andamos todos a dizer que a consolidação orçamental não é tudo, também é preciso haver investimento e crescimento económico. Portanto, isso é uma coisa que as pessoas que habitam no Porto hão de avaliar. Eu julgo que avaliarão, enfim, tanto quanto posso imaginar isso de uma forma positiva, porque me parece que a cidade, e hoje eu visito, vejo um clima económico até mais depressivo que noutras zonas do país, e portanto creio que Luís Filipe Menezes tem o perfil ideal para dar esperança àquela cidade e, sobretudo, isso estou de acordo com o Pedro, tem um ótimo projeto político, um projeto que eu acho que seria impossível com ele do outro lado, em Gaia. Alguém que do Porto quisesse liderar, porque é o Porto que vai liderar, não é Gaia, é o Porto que vai liderar. E só o Porto poderia liderar o projeto? Só o Porto poderia liderar e, portanto, isso nunca seria possível com Luís Filipe Menezes em Gaia. Estando ele no Porto, eu acho que é absolutamente natural. Eu vou ao Porto desde que me conheço e nunca percebi porque é que o Porto, à semelhança de Budapeste, não é apenas uma cidade. Acho que isso traz benefícios económicos e traz também outros benefícios da afirmação da cidade no espaço nacional que são importantes. O Luís Filipe Menezes não vai construir a cidade mais importante de Portugal, como ele disse, ou maior de Portugal, vai construir a cidade, se ela for efetivada, com mais eleitores de Portugal, que é uma coisa um pouco diferente, mas mesmo assim é um ganho para a Argentina. Quem vai ganhar é Menezes. Há outro candidato assumido, Manuel Pizarro, há outras hipóteses. Menezes, aliás, desafia, enviando o recado a Rui Moreira para se assumir. Quem vai ganhar e qual vai ser a pedra de toque para a decisão do eleitorado, na vossa opinião? Claramente, quem parece que está mais forte nesta corrida é Menezes. Pizarro, como eu disse, acho que o PS parece que já desistiu desta luta, pela falta de força que deu, e Pizarro merecia melhor do que isso. Rui Moreira diz que só avança se tiver a certeza que pode ganhar. Isso, acho que só em monarquias é que isso se tem a certeza. O Bloco de Esquerda e o PCP sempre tiveram candidatos muito fortes e isso promete uma luta muito agitada. Graças. Quem vai? João, mas uma questão? Entre Luís Filipe Menezes e a vitória, eu só vejo o único empecilho é o desgaste natural que o Governo possa ter daqui até outubro, que é quando se vai disputar as eleições. Ou seja, as eleições são sempre locais, mas há duas cidades, pelo menos, em que há o voto nacional de eventual crítica ao Governo tem peso. Em Lisboa e no Porto. Acrescendo aí que Menezes é muito próximo de quem lidera o partido e o Governo. Exatamente. E, portanto, eu penso que essa é a única dificuldade que ele tem que gerir, porque senão parece que o favoritismo é grande. Em relação a Manuel Pizarro, dizer só isto, que ainda faltam 7 ou 8 meses para as eleições e, portanto, muitas vezes ainda nos falta avaliar o desenvolvimento da situação, mas muitas vezes o ser desconhecido não é absolutamente mau. A forma é como é que ele daqui até outubro se vai posicionar e se vai afirmar, sendo que ele praticamente neste momento, essa é uma realidade que temos que reconhecer, politicamente não existe.